Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural da TV Futuro traz hoje para vocês um grande artista, um legítimo artista contemporâneo da nossa cidade natal. Ele é uma figura que tem muita coisa já apresentada à nossa cidade. Trata-se de Eri Medeiros, pintor, escultor, múltiplo artista. Eri viveu, nasceu no Trairi, na cidade de Santa Cruz. A cidade hoje com a presença muito forte do turismo religioso, e nesta cidade ele viveu. O pai, que se chamava José Roberto, era um agricultor, mas um homem de talento superior. Pintava, era um bom orador, professor, e estimulou o filho, Eri, para fazer coisas bonitas. Eri veio para cá, aqui viveu, estudou arquitetura, mas abandonou o curso porque não era bem a sua praia, e terminou fazendo um curso de arte na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. E 4 anos dedicado à sua capacidade, que já era natural, foi melhorado pela presença e estímulo de professores excelentes. O que havia de melhor estava sendo apresentado lá naquela escola, que tem uma presença muito forte no Brasil. Eri é pintor e escultor. Gosto dos dois trabalhos dele. Vejam, por exemplo, esta figura de um clown, de um palhaço, que é múltiplo, e você pode ver em vários ângulos do seu talento. Participa do meu acervo de arte e com muito carinho pelo trabalho que ele exercitou. Mas não é só isso. Ele hoje participa do seu trabalho da Biblioteca Nacional. A história é muito simples. E aqui está este cavalo, que é uma réplica do que ele fez em bronze e que eu doei à Biblioteca Nacional. Conto a história para vocês. Na verdade, Leonardo da Vinci, o maior dos gênios do Renascimento, fez para o Duque de Sforza um cavalo que seria o maior cavalo do mundo. Fez o protótipo. E a coisa estava indo, ele já tinha feito o protótipo em gesso. É um cavalo magnífico. Este cavalo, os franceses invadiram Milão e os soldados fizeram tiro ao alvo na obra de arte. E acabaram com o cavalo. 500 anos depois, um grupo de entusiastas de Milão, que participam de arte, e com o apoio dos americanos, fizeram uma réplica do cavalo, que é uma lindeza e está de frente ao hipódromo da cidade. Passando por lá, eu vi a notícia e resolvi, que eu sou encantado com a obra de Leonardo da Vinci. Eu visitei a cidade onde ele nasceu, estudei, comprei os seus livros básicos. E tem um escultor no Rio Grande do Norte, popular, mas talentosíssimo, que é Dalécio Damásio Maris, de Poeira, do Seridó. Este aqui é do Eri, é do Trairi, mas o Seridó também tem gente boa. E ele fez o cavalo que está em Parnamirim, é uma obra de arte. Muito tempo depois, o meu amigo, que era presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, estava fazendo uma promoção, ele à frente do grupo que estava propondo e apresentando na Biblioteca Nacional uma homenagem aos 500 anos do Leonardo da Vinci. E ele me pediu, sabia do trabalho que eu tinha feito, que desse uma cópia, uma forma. O que é que eu podia fazer?
impossível, porque da Lécio a distância, a possibilidade, mas eu disse a um grande artista de Natal, que é Eri. Um prazo curto, porque tinha que apresentar para aquela exposição, e ele fez o Teu Cavalo. É uma obra de arte. Ele recriou o trabalho de Leonardo da Vinci. Essa que é a verdade. Na realidade, foi tão bom o trabalho que a direção da Biblioteca Nacional me pediu para que deixasse no seu acervo permanente. E eu doei, de maneira que Eri Medeiros está hoje na Biblioteca Nacional, para o nosso orgulho. É o único artista do Rio Grande do Norte que tem uma obra sua numa instituição importante como a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eri, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos conversar um pouco sobre a sua vida e a sua obra. Vamos lá. Você começou a pintar como? Como foi essa história da sua infância em Santa Cruz? Obrigado pelo convite. Iniciei nas artes já criança, né? Sempre tive uma atração muito forte por desenhos, por formas. Brincava com argila logo cedo, logo criança também. Eu tive contato com aquele pessoal que fazia panelas lá no meu bairro, e eu pegava a argila e ficava fazendo bonecos de uma forma ingênua. E assim, logo me despertei para escultura e pintura. E sempre tive uma habilidade assim, bem acentuada para esse tipo de coisas. E assim, me dediquei a minha vida toda com isso e venho até hoje sempre buscando aprender, a desenvolver. Além de trabalhar o barro para fazer panelas, ou o pessoal que fazia panela, você fazia já outro trabalho, fazia bonecos e tal. Mas você brincava com o que lá? Qual era a brincadeira sua? Por incrível que pareça, eu nunca tive interesses de brincadeiras assim, natural de crianças. Nunca teve interesse em brincar com carrinhos. A sua vocação era arte eu sempre mesmo. Era desenho, sempre desenhando, e fazia já os gibis, fazia desenhos dos heróis da época que eu gostava. E sempre. Quais eram os heróis? Os heróis sempre era do Marvel, também o Super-Homem, Batman, sempre desenhava e mantinha coleções. E também dos outros coleguinhas que desenhavam, assim, a gente trocava os desenhos. Era assim, sempre buscando. E com isso eu aprendi mais o desenho fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero lembrar que os judeus que dominaram o mundo e participam do Brasil com uma presença muito forte, criaram os principais personagens da literatura infantil ou infanto-juvenil, que ainda hoje está. E que foi importante também na formação de Eri. E também, quando criança, lá em casa tinha uma fotografia da pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, e aquele sorriso enigmático me cativava. E eu ficava observando e admirando e querendo ser um pintor como Leonardo da Vinci. E apesar de não ter tanto conhecimento na época sobre Leonardo da Vinci, mas aquela pintura, ela me despertou para a pintura, porque eu imaginava, ficava imaginando como foi feito aquilo, sabe? E aquilo virou como se fosse uma obsessão para no futuro, assim, chegar onde eu cheguei, né? Com a pintura. Há um detalhe aqui da Mona Lisa, que está hoje no Louvre, que é uma sala especial, com milhares e milhares de visitantes do mundo inteiro. É a obra mais enigmática, talvez não, certamente mais famosa do que, para mim, a obra maior, que é A Moça do Brinco de Pérolas, de Vermeer, que está na Holanda. Esse está lá.
Mas o detalhe é que os franceses, os italianos reclamaram que os franceses estavam com a obra deles. De fato, Leonardo da Vinci foi convidado e foi para Amboise, a convite do rei Francisco I, e ele doou, entre os quadros que doou, a Mona Lisa. Por isso, a Mona Lisa hoje tem jeito de francesa e está no Louvre para a importância daquele país. Valoriza o país das artes, como a Itália também é lá. Mas a Mona Lisa influenciou você pelo sorriso, pela bandeira enigmática, pelo jeito de ser. E você, seu pai tem uma reprodução em casa. Isso. Eu sempre gostei da pintura renascentista, porque era a pintura que mais assim, era reproduzida nos livros escolares e também aquela pintura romântica, onde tinha aqueles quadros, tipo aquele quadro do Delacroix, o quadro que tem da Revolução Francesa, tem aquela puxando a bandeira, não sei se você lembra. É um quadro muito interessante e eu sempre fui apaixonado por aquele quadro. No começo no começo da pintura eu tinha uma inclinação para a pintura dramática, justamente porque eu gostava quando criança desses quadros dramáticos, sabe? Mas eu experimentei em todas as vertentes da arte um pouco. Entre os artistas renascentistas que você quase destacaria, além de Leonardo da Vinci? Michelangelo. Michelangelo. Ele é, sem dúvida, um fenômeno Genial. Genialíssimo, né? Mas todos são bons. Agora, dentre os pintores renascentistas... Vamos registrar aqui que há Michelangelo, na Pietà, que está na igreja Basílica de São Pedro, na entrada, e a figura maior de Florença, que é o Davi, não é? Rigorosamente fantástico. Assim, eu que gosto muito de escultura clássica, aquela escultura, assim, que remete à pintura, da escultura antiga, né, da Idade Antiga, que o Renascimento trabalhou, aprimorou com Michelangelo, né? Michelangelo, ele superou a arte antiga, né? Com aquele mármore dele, não tem o que falar, né? Fantástico. Passa da conta, né? Algum outro pintor, algum florentino de Florença lá, as figuras humanas, você que se impressionou, lembra deles? Bom, todos eu gosto muito da arte barroca, né? Sim. Mas os renascentistas, o Rafael, Donatello, todos eles, assim, são os mais fortes do Renascimento. É um fenômeno que é preciso registrar, a coincidência que ninguém pode explicar como coincidência. Por que tantos gênios da arquitetura, da pintura, da escultura se reuniram e nasceu naquele período na cidade de Florença ou nas proximidades? Eu me faço essa pergunta também. É um fenômeno, fenômeno com universal. Tanta descoberta, né? Nunca repetido no mundo inteiro. A arquitetura, quer dizer, a perspectiva, a descoberta da perspectiva linear, né? Eu tive o privilégio de passar 3 meses em Florença, visitando as coisas magníficas. Brunelleschi, lá na catedral, as coisas mais fantásticas que o mundo viu estão lá. A Galeria de Uffizi, que é onde estão as figuras maiores que você possa imaginar. Um detalhe, um brasileiro estaria lá, que foi Pedro Américo. Pedro Américo posou e apresentou-se lá como um grande artista brasileiro. Representou muito bem, né? Muito bem mesmo. E é praticamente nosso conterrâneo, né? Porque paraibano. Nosso vizinho. E a Paraíba é
é muito próximo do Rio Grande do Norte, é quase um estado só. É. Não é verdade? Eu gosto muito do trabalho de Pedro Américo. Mas você começou a escultura, como é que você começou? Bom, o início foi esse, né? Com contato com a cerâmica, e já desde esse período eu já aprendi muita coisa sobre a cerâmica, e espero que um dia eu tenha a oportunidade de executar uns trabalhos em cerâmica e me dedicar à cerâmica, voltar. Eu acredito que daqui para frente eu vou retornar à cerâmica. Não eu abandonei porque a cerâmica, ela assim, é como se fosse uma transformação de materiais, né? Um negócio, uma alquimia, né? Então, é bem complicado, e logo eu vou estar fazendo meus trabalhos em cerâmica. É muito interessante. A cerâmica também sempre não é uma arte menor. É sempre lembrado. Neruda, que eu vou conversar um pouco sobre ele também, notou a beleza da cerâmica chilena. E figuras como Picasso fez obras magníficas em cerâmica que deixou. Aí há toda uma presença dali. E os artistas nordestinos, eles têm muita sorte com a cerâmica. Existem muitos artistas no Brasil que é conhecido nacionalmente e internacionalmente com cerâmica. Por exemplo? Francisco Brenan, Miguel dos Santos, né? Então, Abelardo da Hora, apesar dele ter que tinha outros materiais. Eu tive o privilégio de ter um Abelardo da Hora da minha casa. Teve lá uma mulher magnífica feita por ele em cimento e ferro, mas muito interessante. Houve quase uma briga entre Pernambuco e da Bahia, porque a Bahia estava levando os quadros, as obras todas de Abelardo da Hora para lá. Essa disputa vale a pena, né? Disputar arte é uma maravilha. A gente vendo esses artistas, porque todos eles são artistas de um período moderno, né? E a gente tem que se adaptar ao nosso momento, né? E o momento de hoje é arte contemporânea, né? Então, com todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo sobre essas práticas, com esses materiais que a gente vai adquirindo com o tempo, e a gente vai usando ela de uma forma mais assim, adequada ao contemporâneo, né? E buscando uma arte... Você falou aí em Brenan. Brenan foi um grande difusor da arte e da cerâmica no Brasil. Grande porque artista. O que ele fez lá em Pernambuco, que é um ateliê dele, é uma amostra fantástica dos seus trabalhos, da sua arte, da sua capacidade notável. Ele trabalhou em tudo, inclusive em azulejos e coisas aparentemente menores, mas com grande talento, né? É um artista assim, que de muito destaque em Recife, teve muita sorte por nascer com aquele meio, a riqueza, e proporcionou a ele aquela oportunidade de executar aqueles trabalhos que, apesar de ter tido a sorte de ter nascido favorecendo, né? Ele era muito talentoso, um grande artista, sem dúvida. No Rio Grande do Norte, você destacaria algum artista de sua predileção? Bom, tem muitos, né? Mas eu gosto muito, assim, de Dorian Gray, Milton Navarro, Palatinic, eu admiro muito o Palatinic, e outros, Há muitos outros bons. Que eu convivo hoje, né? Porque a esses outros eu assim, homenageio porque são... decorridos, passados. Mas os que eu convivo aqui, tem muitos que eu admiro, como o Vicente Santeiro, né? Que é uma maravilha ele. É
é um amigo eu e estou com pinta a muito obra bem. dele aí encantadora, né? E outros, né? É muita gente boa. Tem. Mas muito, agora, muito vamos talento. começar um pouco. Esculturas suas que você fez aqui. Bom, eu fiz muitas. Assim, homenageando por encomenda, né? Como políticos, personagens religiosos, também intelectuais, bastante. Agora, são muitos para eu lembrar, mas uma em particular foi o Dinarto Mariz, que foi a primeira encomenda que eu fiz aqui em Natal, que partiu do seu interesse, que foi feito uns bustos, né, que até hoje estão por aí, e graças a Deus, e tive a oportunidade. O registro que eu faço, Dinarto Mariz foi uma pessoa querida no meu coração. Eu fiz uma biografia dele, que está esgotado, saíram 2 edições, mas Solidões, um homem da solidão do interior, mas ao mesmo tempo que brilhou no plano nacional, passou mais de 20 anos como senador, governador do estado, fez um trabalho notável. E eu pedi a Eri, foi o centenário dele, nós criamos uma associação com começo e fim. A associação começou no 1º de janeiro, terminou em 31 de dezembro, que era para comemorar, e foi colocado bustos de Dinarto em toda parte, e Eri participou com muito talento e capacidade daí. Mas outros nomes que você fez, você lembrou religiosos? Donivaldo Monte. Donivaldo Monte, que é uma figura Padre também... Monte, o irmão dele, Padre Monte. Outros nomes que você tenha feito aqui? A maioria são políticos. Por exemplo? Aloysio Alves, Agnello Alves, Kennedy. Os dois que você citou participaram da Academia Norte-Grandense de Letras e foram meus amigos, são pessoas que fizeram muito pelo Rio Grande do Norte. Aloysio foi governador, deputado federal, constituinte, escritor de primeira. Agnello foi senador, prefeito da cidade, prefeito de Parnamirim, e fez um enorme trabalho pelo Rio Grande do Norte. De maneira que a permanência deles também em bronze é uma coisa muito boa do nosso estado. Também fiz de Djalma Maranhão. Djalma Maranhão, uma figura notável da nossa cidade, foi prefeito e teve uma vida notável, estimulou muita gente e produziu muito para a nossa cidade. Eu fiz muitos bustos, mas assim, para nominar fica difícil, porque é um trabalho que a gente não se preocupa muito em guardar nomes. Executa o trabalho, mas não se preocupa porque ele não tem uma preocupação artística, né, de você ter como uma obra de arte e recordar assim dessa forma, sabe? Mas... Algum trabalho você está projetando ou fazer hoje? Eu estou com uns projetos para uma exposição futura, mais na linha de arte contemporânea, sabe? Mas com a preocupação de executar com cuidado o que eu faço nas esculturas anteriores e a pintura, mas com a diferença, com uma pegada contemporânea, né? Assim, mais ligado à exigência da arte contemporânea. Muito bom, muito bom. Eri, um pouquinho da sua vida. Você é casado, filhos? Sou casado, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, chama Luciana. Luciana. Graças a Deus. E os filhos? Você tem quantos filhos? 3? Tenho três garotos, uma benção, quer dizer, 2 e um tá chegando. Está chegando. Falta 2 meses, 1 mês mais ou menos para nascer. Muito bom. E o nome dos meninos? O primeiro chama Heitor, o outro Dante e Calil.
Que maravilha, muito bom. Os nomes muito bons, inclusive históricos, e isso é importante na vida, porque eu digo que o nome é o destino. Se você não chamasse Eri, dificilmente você tinha as características que você tem. Como eu, o meu nome também. Diógenes é um nome que me agrada, porque na origem do nome significa também que eu sou também filho de Deus. Cascudo brincava muito comigo dizendo essa história. Mas, meus amigos, infelizmente o nosso programa é rápido, como toda a TV exige, mas é importante a nossa presença. Eu tenho que agradecer muito a Eri estar aqui entre nós, que ele nos orgulha, nos estimula, me faz ver um mundo curioso que a arte dele e que é crescente, porque desde que eu conheci a Eri só faz melhorar. A produção intelectual dele é muito boa, a preocupação dele com a criação de arte é muito boa. Mas eu convidei a Eri, eu sou encantado com, para mim, o maior poeta das Américas, que é Pablo Neruda. E como eu presido a Academia Norte-Grandense de Letras, eu quis doar à Academia esta figura maior das Américas, que é Pablo Neruda. E pedi a Eri o busto, absolutamente fantástico, está lá, graças a também a atuação da acadêmica Sônia Faustino, foi colocado em local especial sobre granito e está logo na entrada de lá. Mas eu fiz a terceira edição de um livro sobre Pablo Neruda, que é o Livro das Respostas, baseado no livro das perguntas de Pablo Neruda. Neruda deixou um livro de perguntas, dizia que era irrespondível, que eram perguntas oníricas do pensamento, do sonho. E eu comecei a fazer as respostas a pedido de Veríssimo de Mello e fiz 311 perguntas. Este livro foi agora publicada pela Arteira do Paraná, é uma grande editora do Paraná, está em todas as bancas de livrarias do país e está também em e-book. E aproveitei a capa tirando uma foto fantástica do busto de Eri, de maneira que ele também atingiu esse espaço. Eu trago sempre uma frase para vocês, mas dessa vez não vou trazer uma frase, vou trazer um diálogo, uma parte desse trabalho. Neruda perguntava coisas assim: por que os grandes aviões não levam os pequenos aviões para passear no espaço? E eu respondo que, também no mesmo sentido dele, que era porque eles poderiam desarmar a posição das estrelas. Mas ele tem uma pergunta que foi muito difícil para responder, que era o seguinte: observe que é uma pergunta que aparentemente é uma loucura. De que se ria a melancia quando a estão assassinando? Observe, uma melancia sorrindo quando estão assassinando? Eu respondi: com humor negro, a boca vermelha da melancia constata: o seu sorriso foi feito a golpe de faca. Consequentemente, ela estava sendo assassinada, mas sorriu porque aquela bandeira da melancia está aberta. Neruda encanta o mundo com a sua poesia. E Eri encanta o Rio Grande do Norte com o seu trabalho. Meus amigos, fique sempre com a TV Futuro, que divulga a cultura no Rio Grande do Norte. O programa Baobá Cultural estará sempre com você, todos os sábados às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Fique conosco, participe do programa, sugira aquilo que você acha que é interessante levarmos ao conhecimento do telespectador, dos seus companheiros, e divulgue o programa para que a gente tenha um Rio Grande do Norte mais culto e, se Deus quiser, mais feliz. Fique conosco.